A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 8, do versículo 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro, tomando a palavra, respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que jamais ele pensasse assim. Então Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Primeiramente, situando no Evangelho de hoje, esse povoado de Cesareia de Filipe. O nome César era dado aos imperadores romanos. E essa cidade está situada na costa da Palestina, no mar Mediterrâneo. Foi construída por Herodes o Grande. E foi lá onde morreu Herodes Agripa. Tudo isso a gente encontra na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos. E também foi um lugar visitado por Paulo 2 vezes. Depois se chamou Cesareia de Filipe, porque embelezada pelo tetrarca Filipe no reinado de Tibério César, ficou com seu nome, como uma espécie de dupla homenagem a César e ao tetrarca Filipe. Pois bem, foi para lá que Jesus foi com os seus discípulos. E no caminho, Jesus aproveitou para fazer uma pesquisa. Nós estamos na época da pesquisa, neste ano, tem pesquisa por todos os lados. E é interessante que já vem desde o tempo de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos. E eles disseram: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias, que o povo esperava. E outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E Jesus viu que eles não acertaram, porque não era isso. A resposta não está certa, não está correta. Jesus pergunta diretamente aos 12. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem vai responder é Pedro, porque aí já é um sinal, a indicação de que ele vai ser o primeiro dos apóstolos. Vai ser aquele que vai receber as chaves do reino dos céus. Jesus vai construir a igreja dos apóstolos e Pedro vai ser o príncipe dos apóstolos. Pedro responde: tu és o Messias,
É claro que tem um outro texto do Evangelho que, quando Pedro responde assim, Jesus diz: foi Deus que te revelou isso, não foi você pelo seu conhecimento, pela sua carne, mas pela sua razão, mas foi Deus que iluminou você para você responder que eu sou o Messias. Mas Jesus proibiu que dissesse a alguém que ele era o Messias. E aqui a gente sabe que Jesus vai ensinar aos apóstolos quem é ele. Jesus é o Messias que vai sofrer muito. Está na Sagrada Escritura que quando o Messias chegar, ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, todas as classes da época. A classe política, a classe econômica, a classe religiosa, todos vão rejeitar Jesus. E Jesus vai ser morto, vai ser condenado, vai ser sepultado, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Esse é o grande ensino de Jesus aos apóstolos, depois da resposta de Pedro, que ele era o Messias. E Jesus não quer que eles digam, manda se calar, né? Proibiu que falasse a respeito dele. Jesus não queria que seus discípulos propagassem uma falsa ideia de sua missão, porque na cabeça do povo o Messias era um guerreiro, um poderoso, que vinha para derrubar o poder que estava dominando a nação naquela época. E Jesus não é esse guerreiro, esse homem de dinheiro, de poder político. Jesus é um servo sofredor, é um despojado, é um pobre, é um humilde, que vem montado no jumentinho. Agora, quando é que eles vão começar a falar sobre Jesus? Depois que Jesus foi condenado, depois da sua morte, depois que Jesus ressuscitar, aí sim, você pode falar a meu respeito que eu sou o Messias, porque isso está nas Escrituras. Jesus não veio para facilitar a vida de ninguém, afastando dificuldade, dores. Muita gente pensa isso. Não, Jesus veio com uma missão específica: transformar-nos por dentro, o nosso interior, para que a gente, no esforço cotidiano, busque fazer a vontade de Deus, procurar viver de acordo com os desígnios de Deus, praticando a caridade, falando a verdade, exercendo a justiça, apesar de encontrarmos dificuldade, confrontos, barreiras. Se não for assim, nós não estamos entendendo quem é Jesus. E no final do Evangelho, Jesus repreendeu Pedro, chamou de Satanás. Já pensou? Há pouco tempo Jesus tinha dito que ele era iluminado por Deus para poder dizer que era o Messias. Agora Jesus está repreendendo que ele está possesso, porque ele não pensa as coisas de Deus, mas pensa as coisas dos homens. Por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro, numa conversa particular com Jesus, queria desviá-lo do caminho da cruz, do caminho do Calvário. E Jesus veio fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era cumprir toda a missão, era assumir a cruz, é ser obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Esta é a missão de Jesus e essa também é a nossa missão. Preparemos-nos para amanhã, que vai ser a continuação do que nós estamos refletindo. Agora rezemos. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores dos Servitas, que se distinguiram pela devoção à Virgem Maria, e a vós conduziram o vosso povo, por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 8, do versículo 27 a 33. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.